Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, neste domingo 8º, depois de Pentecostes, o Evangelho recorda-nos que um dia todos teremos de prestar contas da gestão dos bens que Deus nos concedeu. O que o Senhor pretende incutir em nós é que deveríamos mostrar-nos tão atentos e diligentes nas coisas da nossa alma e da nossa salvação, como os mundanos o são nos seus assuntos. Eu gostaria também de, sem afastar-me da parábola, aplicá-la, se calhar, aos sacerdotes, aos bispos, à hierarquia. Ser bons administradores é o dever dos sacerdotes e dos bispos. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, lembra que os homens nos considerem, pois, como simples servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Isto é, o sacerdote é servo e tesoureiro de Cristo, escolhido por ele para distribuir os seus dons, os seus mistérios, os seus sacramentos, a sua doutrina, aos membros da mesma família. Na sua administração, o sacerdote não pode, não deve preferir os seus próprios interesses aos do seu Senhor. Não pode também apropriar-se dos bens que não são seus. O sacerdote, o bispo, deve ser fiel, procurando em todo a glória de Deus. Daí que, como dizer, foram os apóstolos escolhidos por Nosso Senhor para torná-los pescadores de homens. O seu papel, o seu dever será comunicar a fé, iluminar as mentes, ensinar-lhes esta revelação de Cristo que Cristo nos veio trazer. São Paulo dizia: nunca vos anunciei outra coisa senão Jesus e Jesus crucificado. Sim, Jesus crucificado, que será motivo de loucura para os gregos e será motivo de escândalo para os judeus. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, falaram da divindade de Nosso Senhor. Vós matastes a Jesus Nazareno, crucificando-o por manos de iníquos. E quando então perguntam ao Pedro o que devem fazer, fazei penitência e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis então o dom do Espírito Santo. E 3.000 homens foram então bautizados por São Pedro. É isto o que o Espírito Santo estabelece nos nossos corações. A base da religião católica é a divindade de Nosso Senhor, Filho de Deus. Ele é homem, sim, mas também é Deus, e por isso devemos adorá-lo, reconhecê-lo como o único Rei e único Senhor. E a missão do sacerdote vai ser essa: lembrar a importância da encarnação do Verbo, do sacrifício da cruz, do santo sacrifício da missa, da Igreja, do sacerdócio, e mostrar que tudo isto é por um motivo: o pecado. Que Cristo veio redimir-nos dos nossos pecados e restituir-nos a vida perdida pelo pecado. Dom Marcelo Lefebvre dizia qual era o ideal do sacerdote que o seminarista tinha. Quando um seminarista entra no seminário, qual era o ideal do sacerdote que o seminarista tinha quando entrava no seminário, pelo menos no nosso tempo? Ele pensava que o fazia para servir a Igreja, para servir a sua mãe, a Igreja. Por quê? Porque acreditava que a Igreja era o único meio de salvação, único meio pelo qual as almas podiam ser salvas. Vale a pena consagrar a vida à Igreja para salvar as almas. Vale a pena aí. Mas se já não se tem fé nessa Igreja e se acredita que todas as religiões salvam as almas, então o que é que se ganha em servir a Igreja? Deixemos as almas entregues à sua própria religião e cada um à sua própria consciência. Não vale a pena sacrificar-se se a salvação das almas é igualmente assegurada por todas as religiões. A Igreja é privada da sua verdadeira natureza. Já não é apresentada como uma sociedade necessária para a salvação, como um caminho necessário para a salvação das almas. É apresentada como um meio útil para a salvação, o que é completamente diferente. Não é mesmo necessário que útil. Está-se a mudar a própria definição da Igreja, e isso é muito grave, porque está a cortar pela raiz todo o espírito missionário da Igreja. Eu acho que todos aqui ouvimos João Pastor a mostrar em que consiste o sacerdócio,
para que foi instituído o sacerdócio, qual é a finalidade de ser sacerdote, de ser bispo. Mas há outros que não pensam igual. Nós não queremos converter o jovem a Cristo, nem a Igreja Católica, nem nada disso absolutamente. E quem fala é um bispo da Igreja Católica. O bispo auxiliar é de Lisboa, o responsável pela Jornada Mundial da Juventude, é Dom Américo Aguiar. Nós não queremos converter o jovem a Cristo, nem a Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Então mostra como a jornada em Lisboa será um grito da fraternidade universal e que a mensagem principal deste evento é o respeito às diferenças. Bispo da Igreja Católica, nomeado 3 dias depois dessas declarações, cardeal da Igreja. Isto é príncipe da Igreja que um dia pode ser Papa. E vai aclarar o seu pensamento, não é que uma frase sem querer, não. O que nós queremos é que seja normal que o jovem cristão católico diga e testemunha que o é. Que o jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e o testemunhe. Aquele jovem que não confessa religião nenhuma se sinta à vontade e não se sinta estranho, porque assim o é de outra maneira. E que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. É muito importante que os jovens que venham até Lisboa, até Portugal, conheçam os outros jovens da África, da Ásia, da América, ricos, pobres, do Ocidente, católicos, não católicos, com religião, sem religião, com fé e sem fé. E primeiro entendam, o mais importante, entendam que uma riqueza é esta diversidade, seja lá qual for, é uma riqueza. E depois, conhecerem-se e darem-se a conhecer. A partir daí, cuidarem-se, amarem-se, terem o gosto de estarem uns como os outros. Darmos as mãos e dizermos assim, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu organizo minha vida de modo diferente, mas nós somos irmãos e vamos juntos construir o futuro. Esta é a mensagem principal deste encontro como Cristo vivo que o Papa quer proporcionar aos jovens. Um bispo da Igreja Católica que não quer evangelizar, que não quer converter a Cristo, que prega um amor que não é caridade, que não se incomoda, não quer incomodar ninguém por causa da religião. Cristo não é necessário. É a mensagem. Cristo não faz falta. Se pode viver sem Cristo e antes pode construir um futuro sem Cristo. Sem Cristo é facultativo. Nós não queremos converter o jovem a Cristo, nem a Igreja Católica, e nem nada disso. Absolutamente. Imaginamos esta frase em lábios do Santo Cura de Ars, de São Francisco Xavier, de Santo Alfonso Maria de Ligório, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Quem contrataria um arquiteto que quisesse construir um edifício sem planos? Não, eu junto o material, mas não me interessa a ordem entre as peças. Não. Quem contrataria um arquiteto assim? Quem iria confiar a sua saúde a um médico que não acredita na doença? Que é partidário de deixar o cancro viver com a saúde? Que vai dar uma aspirina para curar uma enfermidade? Não. O ideal é que saúde e doença vivam lado a lado. É uma loucura. E aqui estamos a falar de um bispo para quem Cristo não importa. Para quem o único que interessa é estarmos juntos, apesar de ser ele o administrador dos mistérios de Deus, e se alguém deveria estar interessado em dar a conhecer no Senhor, é precisamente ele. Já vemos como, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Mas isto é consequência do Concílio Vaticano II. Está simplesmente a aplicar o que já foi ensinado no Concílio. Porque o Concílio, de facto, esterilizou o espírito missionário, o zelo pelas almas, criou uma imensa apatia no coração dos seus ministros. E ora, o que está a pregar-se é uma religião universal sem Cristo, porque Cristo não é necessário. Isto é o que se pretende.
já vemos como a glória de Deus coincide com a salvação das almas. E este é o grande motivo do zelo apostólico, é ver como as almas se perdem em tal grande número. Qual foi a mensagem de Fátima? Foi mostrar o inferno e mostrar onde é que vão os pecadores. E dar a solução, o coração imaculado de Maria. Como dizer, a alma amante de Nosso Senhor, discípula de Nosso Senhor, sofre com esta perda das almas. E o seu zelo sempre vai ser construtivo. Vai tentar destruir para edificar depois. Destruir o que é mau para construir o que é bom. Vai tentar impugnar para salvar. Vai combater o mal para fazer triunfar o bem. E na medida em que todos somos discípulos de Nosso Senhor, todos, cada qual no seu lugar, segundo a sua missão, vai tentar preocupar-se com o reinado de Nosso Senhor sobre nós próprios, sobre os indivíduos, sobre as famílias, sobre a sociedade. Não podemos ficar indiferentes, vamos trabalhar através da nossa oração, do nosso bom exemplo, da nossa pregação, vamos mostrar-nos como católicos no meio de uma sociedade corrupta, que vive como se Deus não existisse, que pratica o que está a aconselhar Dom Américo Aguiar. Nós não queremos converter o jovem a Cristo, nem a Igreja Católica, nem nada disso absolutamente. É uma barbaridade. Mas é resultado do Vaticano II. O sangue de Cristo foi derramado pelas almas, foi o preço do nosso resgate. É isto que se aplica através da Igreja. Lembrar, olha, tens de salvar a tua alma. Não salvas a tua alma de qualquer maneira. Há um caminho que deves seguir. E a caridade é mostrar, olha, aqui vais enganado, aqui vais para o precipício. É melhor que desvies o teu caminho e tomes a boa direção. Isto é a obrigação da Igreja, por vocação, por chamada de Deus. O que fez Nossa Senhora? Anunciou a encarnação de Nosso Senhor. Ela de seguida foi ver a sua prima, cantou o seu Magnificat, cantou a glória de Deus, a sua prima Isabel, e foi transportada pelo Espírito Santo. Sim, inspirada pelo Espírito Santo, o que mostra que, se nós tivermos o Espírito Santo em nós, não podemos deixar de ser missionários. Já digo, cada qual no seu nível, simples ou de maneira mais trabalhada, mas tentamos transmitir o bom odor de Cristo, como dizia São Pablo. Então, que Nossa Senhora nos conceda a graça de sermos bons administradores, tão cautos, tão espertos nas coisas de Deus, como os mundanos nos seus assuntos, sim, administrar bem a nossa alma, e que Deus também nos conceda muitos e santos sacerdotes ou bispos para pregar sem medo o caminho do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.